essa jornada especial A Barreira. Esse é o quadro Babilônia a Grande. Esse é o episódio 2 da jornada. A Voz da Serpente Ecoa, parte 2. Esse é o episódio A Voz da Serpente Ecoa. Conforme eu disse no primeiro episódio, 99% das religiões mundiais do mundo inteiro, inclusive cristianismo, judaísmo, islamismo, tudo ismo, qualquer religião, 99% das religiões mundiais tem o mesmo princípio, a mesma doutrina chamada imortalidade da alma. O que significa isso? Significa que a morte física do homem não é a morte, mas sim a passagem para uma outra forma de vida. Okay? Ou seja, o homem continua vivo após a morte, por mais antagônico que isso possa parecer. Okay? Seja para reencarnação, para reencarnar em um outro ser, ou seja, para ir... ou seja, quando ele morre, sai dele um fantasma, que seria chamado alma ou espírito, e vai, sei lá, esse fantasma vai para algum lugar. Vai para o inferno queimar no fogo, ou vai para o inferno ficar acorrentado, ou vai para o céu, ou ficar eternamente lá, ou vai para o limbo, ou vai para o nirvana, ou vai para qualquer coisa. Okay? Então, ou seja, o ser humano continua vivo após a morte, e seria o ser humano, ou seja, seria de alguma forma imortal. Como eles dizem, a alma é imortal ou o espírito é imortal. Pois é, isso chama-se imortalidade da alma. Como a gente já viu, isso é bíblico? Não. Isso é totalmente antibíblico. Isso é uma heresia do Satanás. Okay? Por quê? O Eterno, Pai, Criador, criou o homem não para que o homem morresse. Okay? Mas o homem não conhecia o pecado. E o homem tinha o pleno acesso, no Jardim do Éden, à árvore da vida. Então, consequentemente, o homem não morria. Uma vez que o homem desobedeceu por influência do Satanás, o homem tornou-se pecaminoso, pecador. Por conta disso, Deus tirou, o Eterno tirou o acesso dele à árvore da vida, no Jardim do Éden. Está narrado no Gênesis capítulo 2 e 3. Consequentemente, pecaminoso e sem o acesso à árvore da vida, o homem envelhece, o homem fica doente, o homem morre. Ok? Então, sendo que o Eterno foi claro para com o homem, para com Adão. Se você desobedecer, e pecar, qual o pecado da desobediência? Você vai morrer, certamente morrerás. Então o homem morre, e nós morremos, porque somos pecaminosos. E a morte é o quê? É a morte de fato, é o que o Eterno disse. Certamente morrerá. Mas essa história de que o homem é imortal de alguma forma, ou que o homem não morre, ou que passa por outra forma de vida, é coisa do diabo, do inimigo que usou a serpente para enganar o ser humano, Adão e Eva. Porque o diabo disse: certamente não morrerás. Ou seja, o diabo disse que o homem continuaria vivo de alguma forma, mesmo sendo pecador. Então, ou seja, essa história de imortalidade da alma é um engano diabólico. Okay? A Bíblia é categórica, a palavra de Deus, ao dizer sobre a ressurreição. E tem jeito para a morte, já que o homem morre e já que a morte é a morte mesmo. Tem jeito para a morte? Tem solução? É claro que tem solução. O Eterno Pai providenciou a solução. E qual é a solução? É a ressurreição. Certo trecho bíblico diz claramente para ele que se os mortos vão de ressuscitar, ora, ele é Deus de vivos, não Deus de mortos. Okay? Porque para ele vivem todos. Por quê? Porque todos vão de ressuscitar e todos estão na memória dele. Okay? Então, a gente tem que ter esperança na ressurreição dos mortos, que é o que a Bíblia anuncia, que é aquilo que Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, anunciou. Então é impossível, tecnicamente, conciliar a Bíblia, ou seja, a ressurreição, com a doutrina da imortalidade da alma.
ok? Porque só pode ressuscitar quem está morto. Se você está vivo de alguma forma, você não precisa ressuscitar, ok? Ressurreição dos mortos, okay? É o que a Bíblia anuncia. Então é impossível conciliar ressurreição com a imortalidade da alma. Só dá para conciliar, é claro, para a turma da gambiarra, né? A turma de Roma e suas subsidiárias protestantes, ok? Que eles, com a filosofia grega deles, eles torcem tudo. Então eles fazem a gambiarra para conciliar, mas não dá para conciliar. Então a gente viu também o processo de formação do homem, não é? Como o Eterno criou o homem do pó da terra e soprou, né, sobre ele o fôlego de vida, né, que é o espírito, a força vital. Consequentemente, o homem tornou-se uma alma, isto é, uma vida, um ser vivente. Então, o corpo mais o espírito, que é a força vital, é igual a uma alma, isto é, um ser vivo. Esse é o processo de formação do homem. Se faltar um desses elementos, não ocorre a vida. Vimos também que os mortos, onde estão os mortos, né? Os mortos estão simplesmente na morada dos mortos, ou seja, no sono, né? Na sepultura, que não é um lugar literal, mas é o destino comum de todos os mortos. Okay? E vimos também que esses mortos não têm consciência alguma. Okay? Eles não têm, não estão em felicidade, não estão com dor, ou não podem nos ajudar, não podem nos ver, não podem escutar nenhum pedido nosso. Os mortos simplesmente dormem e aguardam a ressurreição. Essa ressurreição pode ser uma ressurreição para a vida eterna, ao lado de Yeshua, né, ao lado de Cristo, ou uma ressurreição para a condenação, condenação definitiva, que a Bíblia chama de segunda morte. Então agora, dando continuidade, esse é o episódio A Voz da Serpente Ecoa, parte 2. Infelizmente, essa doutrina maligna da imortalidade da alma, ela adentrou no cristianismo, né? Então, no cristianismo, de maneira geral, anuncia a imortalidade da alma. Se esqueceram completamente da ressurreição, certo? Se esqueceram que existe e que Yeshua, que Jesus anunciou a ressurreição dos mortos. Eles se esqueceram completamente. A ressurreição ficou relegada a um detalhe, a uma gambiarra qualquer. Okay? Então vamos dar continuidade agora sim no conteúdo inédito, né? Vimos onde estão os mortos e vimos que os mortos nada sabem. Agora vamos, mas qual é a solução que o Eterno providenciou? A ressurreição. Okay? Essa ressurreição pode ser ressurreição para a vida eterna. Okay? Tal qual, semelhante a Yeshua HaMashiach, semelhante a Jesus Cristo, ok? Então, que morreu para expiação dos nossos pecados, é claro. Então, vamos analisar e conhecer o trâmite, como funciona o trâmite, ok? Porque a Bíblia é clara, 1 Coríntios 15, cada um por sua vez. Cristo, o Messias, Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, o primeiro a ressuscitar dos mortos para a vida eterna, certo? Foi Yeshua HaMashiach, o Filho de Deus, ok? Agora, depois serão os que são de Cristo. Mas quando? Na sua vinda, ok? No seu retorno. Então, a gente tem que ter em mente esperança em duas coisas: retorno de Yeshua e ressurreição. A igreja tem que focar nisso. Retorno de Yeshua e ressurreição dos mortos. Sem ressuscitar, ninguém vai a lugar algum. Ninguém vai para o céu, ninguém vai para o lago de fogo, né? Que seria conhecido como inferno, e ninguém vai a lugar algum, porque morto não sabe de nada. Por quê? Porque o morto está morto. Se ele souber de alguma coisa, ele seria um vivo, e o eterno Pai seria um mentiroso, quando disse lá no Gênesis: certamente morrerás. Então, certamente morrerás, ponto. Então, vamos analisar o trâmite do Senhor Yeshua HaMashiach. Senhor Yeshua Jesus morreu? Eu te pergunto, ele morreu? Resposta: óbvio que sim.
Ele morreu. Se ele não tivesse morrido e ressuscitado ao terceiro dia, né? Se ele não tivesse morrido, ele não teria ressuscitado. Porque só é ressurreto, só participa da ressurreição quem morreu, quem está morto, né? Para ressuscitar, você tem que estar morto. Então, se ele ressuscitou ao terceiro dia, é porque ele estava morto. Ok? Então, ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia como projeto do Eterno para a expiação do nosso pecado. Por isso que ele é o Cordeiro de Deus. Ok? Então, a questão é, já que ele morreu, onde esteve Yeshua? Né? Onde esteve Jesus ao morrer? É a pergunta que eu faço. Ele morreu, ele foi para onde? O que aconteceu? Okay? Talvez haja alguém que diga, ele foi para o céu. Vamos dizer que ele foi para o céu. Não, para o céu ele não foi. Por quê? Porque quando ele ressuscitou, né, em João capítulo 23, é João 23, 17. Deixa eu checar aqui. É isso mesmo, João 23, 17. Só um momentinho. João não tem 23, já é 20. João 20, 17, né? Ele disse, quando ele ressuscitou, as mulheres viram-no e ele disse, não me detenhas, porque ainda não subi para meu pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu pai e vosso pai, meu Deus, vosso Deus. Ele disse, ainda não subi para meu pai, quando ele ressuscitou. Então, isso quer dizer que quando ele morreu, nos 3 dias que ele esteve morto, ele não foi ao céu. Okay? Ele disse, eu ainda não subi para meu pai. Depois de algumas aparições aos discípulos, é que ele subiu aos céus do Monte das Oliveiras. Esse é Atos dos Apóstolos, capítulo 1, narra isso. Ok? Então, ele não foi ao céu. Então, vamos falar uma porção de coisa. Mas vamos desvendar aqui, ó. Atos, capítulo 2, verso 27, que é a transcrição de Salmo 16:10, diz assim, ó: não deixarás minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Repetindo aqui, Atos 2:7, Salmo 16:10. Não deixarás minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Traduzindo, não deixarás minha alma. Okay? O que é a alma? A gente já viu no primeiro episódio. A alma, na Bíblia, significa não um fantasma que sai de você quando você morre e vai para o além. A palavra alma na Bíblia significa simplesmente vida ou ser vivente. Okay? Esse é o significado principal. Tem alguns significados secundários, porque o grego é um idioma, vamos dizer, pobre, sem tantas variedades linguísticas quanto o português, ok? Mas o principal significado da palavra alma na Bíblia é simplesmente vida, ok? Vida. Então, não deixará minha alma ou minha vida no Hades. Okay? O que é Hades? A gente já viu do grego, okay? Na Bíblia, o Hades do grego é o mesmo que Sheol do hebraico, que significa sepultura ou morada dos mortos, que é o destino comum a todos os mortos. A gente já viu no primeiro episódio, ok? Então, quando o cidadão morre, qualquer indivíduo vai para a morada dos mortos, mas isso não é um lugar literal. Não é um seu fantasma, não vai para um lugar literal chamado morada dos mortos, que você vai sofrer ou estar feliz. Não. A morada dos mortos, o sepultura, o Hades, né, na verdade é o destino comum a todos os mortos. Ou seja, está morto, está no sono, não tem conhecimento de nada. Apenas aguarda a ressurreição, seja para a vida eterna ou para a condenação eterna. E é claro, haverá um julgamento antes disso, porque o eterno é justo. Então, a vida do homem está onde? Está na morada dos mortos, na sepultura. Ok? Aguarda a ressurreição. Então,
esse Atos 2:27, Salmo 16:10, trata justamente do Messias, isto é, do Cristo. Não deixarás minha alma, minha vida, no Hades. Não deixará minha vida na sepultura ou na morada dos mortos. Nem permitirás que o teu santo, que o teu ungido, né, que o Cristo veja corrupção. Ou seja, por ser divino e perfeito e impecável e santo totalmente, ou seja, o Senhor Yeshua, né, ele não pôde ficar retido na morada dos mortos, ou seja, a morte não pôde retê-lo. Por quê? Porque ele nunca pecou, ok? Então a morte não pôde retê-lo. Então por isso que ele disse que eu não deixarás minha alma no Hades, ok? Por quê? Porque ele não pecou, então ele não pôde ser retido pela alma. Então o Eterno, através de seu Santo Espírito, ressuscitou o Senhor Yeshua, o Senhor Jesus, 3 dias após, ok? Então, onde esteve o Senhor Yeshua ao morrer? Esteve no destino comum a todos os mortos, que é a sepultura ou a morada dos mortos, ok? Então aqui está claro, o Hades, né, do grego, que é equivalente a Sheol do hebraico, significa simplesmente sepultura. Ah, inferno! É inferno! Não! O que é o inferno? Não, eu já expliquei isso aí. Ou seja, inferno. O que você supõe de inferno? Tem o pessoal fala uma opção de maluquice. Ah, é o lugar de fogo que vai queimar todo mundo. Quer dizer que você vai me dizer que Jesus e Yeshua foi para o inferno? Um lugar de fogo, um lugar que ele santo, perfeito, não imaginaria. Não mereceria isso, óbvio. Ok? A palavra inferno não existe na Bíblia, ok? Ela vem do latim, no original, ela vem do latim, significa inferior. Então tem aquele conceito já pré-moldado, pagão, de um lugar de fogo onde pessoas vão ficar bilhões de anos. Não. Muitas vezes, onde está escrito inferno na tua Bíblia, deveria estar Hades, ou sepultura, ok? Que é a morada dos mortos. Lá ninguém tem consciência de nada. Ou seja, isso não é um lugar literal, mas é um destino comum, um sono, ok? É o destino comum a todos os mortos. Agora, quando da ressurreição, quem, após julgamento, quem for iníquo, ou seja, quem não aceitar o Filho de Deus como Salvador e for uma pessoa iníqua, ou seja, desaprovado, cujo nome não está no livro da vida do Cordeiro, aí vai ser lançado no chamado Lago de Fogo. Aí sim, é castigo culminante na destruição, que é a morte, né, eterna, ou seja, sem volta, ok? Com a consequência eterna, ok? Então por isso que tem muita confusão. Como coloca tudo como inferno, você não sabe o que é o Hades e o que é Lago de Fogo, entendeu? As pessoas não têm ideia disso, ok? Tá tudo traduzido como inferno para eles, então fica difícil. Eu até entendo a confusão, que é muito difícil realmente. Então, onde esteve Jesus e Yeshua ao morrer? Na morada dos mortos. Okay? E tinha gente lá, ele falou com pessoas, ele pregou para pessoas, como dizem muitos doidos. Não, ok? Os mortos não têm consciência de nada, ok? Então, ao morrer, Yeshua, ou Jesus, foi para o Hades, isto é, o Sheol, isto é, a morada dos mortos, ok? Dizem até que ele foi para o inferno e pregou o evangelho aos mortos. A gente vai ver, isso é uma grande heresia que anunciam dentro das igrejas. Okay? A gente vai ver a passagem bíblica em questão, e acho que é 1 Pedro, né? 3,18, umas 2 ou 3 passagens a gente vai ver e vai interpretar direitinho nos próximos episódios, ok? Isso é mentira, tá? Está claro que a alma, isto é, a vida de Yeshua, de Jesus, foi para o Hades, ok? Mas a questão essa alma seria um fantasma que foi voando ao inferno pregar os mortos, ou seria a vida, né, que foi a morada dos mortos, ok? A gente precisa, lógico que é a segunda opção, a vida, né, da alma, né, significa vida do grego, psique, eu já expliquei isso, ok? Então a gente viu que a alma, tá claro que a alma dele, isto é, a vida, esteve na morada dos mortos, na sepultura. Mas e o espírito?
ok? O que é o espírito? A gente já viu no primeiro episódio. O espírito é o fôlego de vida, a força vital, a mente, os pensamentos, okay? Fôlego de vida, ou seja, força vital, ok? Então, onde foi, o que aconteceu com o espírito de Jesus, ok? Mais uma vez, a Bíblia explica. Em Lucas, capítulo 23, verso 46. Quando ele estava prestes a morrer, ele disse ao Pai, em Lucas 23, 46, ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. O espírito, ele entregou ao Pai, ao Senhor Yahweh dos exércitos. Ele entregou ao Pai, ok? Então, o que isso significa? Significa que foi um fantasma consciente dele que foi ao Pai quando ele morreu? Não, porque a gente já viu que ele declarou ao recitar: eu não fui para o Pai. Mas ao mesmo tempo ele entregou o Espírito na mão do Pai. Como é que pode? Ora, é simples, porque o Espírito é a força vital. A força vital ele entregou ao Pai. Por quê? Porque ele morreu. Entendeu? Então, veja bem, vou explicar de novo. Ele disse aqui o que aconteceu com o Espírito de Jesus quando ele morreu. Ele disse, Lucas 23, 46, Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito. Ele entregou o Espírito para o Pai, Senhor Yahweh. Okay? Só que, aí que está a questão, muita atenção. Quando ele ressuscitou, João 20, verso 17, as mulheres viram ele e ele declarou, não subi ainda para meu Pai. Okay? Não subi ainda para meu Pai. Ora, se ele declarou que não subiu para o Pai, okay? Porém, após ressuscitar, só que antes de morrer, ele disse que entregou o Espírito nas mãos do Pai, consequentemente, é o que eu estou falando, o Espírito não é um fantasma consciente, okay? O Espírito é a força vital, a força de vida. O que ele entregou para o Pai foi a sua força de vida. Na sequência, ele gritou e expirou, ou seja, ele morreu. Ok? Então, ele declarou, não subi para o meu Pai, mas entregou o Espírito na mão do Pai. Ora, como é que funciona isso? Porque o Espírito não é um fantasma consciente. O Espírito é a força de vida. Ok? Então, quando ele diz que entregou o Espírito ao Pai, detalhe, isso aí está perfeitamente alinhado com Eclesiastes 12:7, que diz assim, ó, e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, quando a Bíblia diz aqui no Eclesiastes, e o pó volte à terra, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, quando ele diz que o espírito volta a Deus quando você morreu, não é que você vai para o céu num fantasma chamado espírito para ficar lá eternamente com Deus. Não. Ou seja, não é nada disso. O espírito volta para a sua força de vida, volta para Deus, ok? E o corpo vai para o pó da terra, justamente, ou seja, você morreu, não tem mais vida, ou seja, acabou. Ou seja, justamente a gente estudou ontem o processo de formação do homem, Gênesis 2:7. O Eterno pegou o pó da terra e fez o corpo, né? Que é o corpo que a gente tem, e soprou. Ou seja, ele nos deu o fôlego de vida, a força vital. Ou seja, o Eterno deu isso para o homem. Consequentemente, com esses dois elementos, o homem fez-se uma alma. Isto é, um ser vivo, uma alma vivente. Agora, se separar alguma coisa, o homem morreu. Ou seja, tudo volta para o seu devido lugar. O espírito volta a Deus que o deu. O fôlego de vida, a força vital volta para Deus. É que ele soprou sobre o homem. Agora, e o corpo? O corpo volta para o pó da terra. Ok? E é assim que funciona. Então veja que está tudo perfeitamente alinhado. Quando ele diz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, e morreu, ele entregou sua força de vida. Ok? Não foi um fantasma consciente que foi lá para o Pai no céu. Ok? É a força de vida, o fôlego. Ok? Então, mais uma vez, isso prova, só prova, que veja que está tudo alinhadinho, só prova que eu estou falando, que o espírito do homem é a sua força vital.
E não confundir que em alguns momentos a Bíblia fala em espíritos, espíritos enganadores. Por exemplo, o que seriam? Seriam seres impessoais invisíveis, no caso demônios, né? Espíritos enganadores, ou seja, são seres, criaturas, né? Desobedientes, né? Demônios. Ou pode fazer referência também espírito, pode fazer referência a outras criaturas, que são os anjos. Okay? Nós não o vemos a olho, né? A olho nu, okay? Mas são criaturas, né? Os anjos também. Então depende do contexto, ok? Então tá tudo perfeitamente alinhadinho. Então a gente tem aqui uma posição, né? Ora, a alma de Jesus, isto é, a vida de Jesus, foi para o Hades, né? A morada dos mortos. Mas o espírito, isto é, a força vital, foi para o Pai, acima. Ou seja, então, mais uma vez, a gente comprova que a alma e o espírito são coisas distintas. Okay? Não são fantasmas voadores do homem, são coisas distintas, ok? Repetindo, a alma de Jesus foi para o Hades, para a morada dos mortos. Ou seja, não é um lugar literal, mas um destino, é a morte. E o espírito foi para o Pai. O fôlego de vida, a força vital foi para o Pai, ok? Então a alma, né, a vida foi o destino comum a todos, a morada dos mortos. Mas o espírito, isto é, a força de vida, voltou para Deus. Ok? Está perfeitamente alinhadinho com Eclesiastes 12, 7. Ok? Então, quando ele ressuscitou, né, João 20, 17, ele declarou: não me segure, pois ainda não voltei para o meu Pai. Ou seja, ele voltou à vida depois, sim, Atos capítulo 1, que ele subiu aos céus do Monte das Oliveiras. Então, vou fazer um resumão aqui. Vamos fazer um resumão aí do que aconteceu com o Senhor Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, quando ele morreu. Onde ele esteve. Resumo, ok? Lembrando aqui, ó. Lembrando, só vou lembrar aí o processo de formação do homem, Gênesis 2:7. Okay? Você tem o corpo, né, pó da terra, mais o espírito, que é o fôlego de vida, ou a mente, né, a força vital. É igual a alma, né? Ou seja, um ser vivo, um homem, um ser vivente, ok? Então, tal qual você tem uma lâmpada, mais a energia elétrica é igual à luz, ok? Tem que ter os elementos. Para ter a luz, tem que ter a lâmpada mais a energia elétrica. E para ter a vida, tem que ter o corpo mais o fôlego de vida, né? Que é o espírito, ok? Então, resumo aqui onde esteve Jesus ao morrer. O corpo. Corpo esteve no sepulcro, né, por 3 dias e 3 noites, ok? Como ele mesmo disse, tal qual o profeta Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, convém que o Filho do Homem esteja 3 dias e 3 noites no seio da terra, ok? Então, o corpo de Jesus esteve no sepulcro 3 dias e 3 noites, conforme ele mesmo profetizou. O que está totalmente ao contrário, essa história de que ele morreu na sexta-feira santa, 3 horas da tarde, e ressuscitou no domingo de manhã, que é 2 noites e 1 dia, né? 36 horas. Como vocês conciliam isso com a Bíblia, 3 dias e 3 noites, 72 horas, eu não sei, velho. Só sei que a matemática de vocês é um lixo. É um lixo, cara. E vocês vendem isso como a verdade absoluta. Chega a ser cômico, cara. Chega a ser um show de humor, né? Essa turma de todos vocês que não sabe fazer uma conta, católico, evangélico, adventista, você não sabe fazer uma conta, cara. É incrível, bicho, incrível. 2. Então o corpo teve um sepulcro. 2. O espírito. O que aconteceu com o espírito de Jesus? Né? Ou seja, no caso, com seu fôlego de vida, né? Sua força vital. O espírito voltou para o Pai no céu, né? Conforme o que está prescrito, né? O que está escrito em Eclesiastes 12:7. O espírito volta para Deus que o deu. Ponto. E conforme o que ele mesmo disse em Lucas 23:46. Pai, em tuas mãos entrego meu espírito. Então o espírito voltou para o Pai. Ok? O Senhor Yahweh. Ok? Sendo, é claro, que esse espírito
Estou falando de um fantasma consciente. Estou falando da sua força vital. 3. A alma. O que aconteceu com a alma ou com a vida do Senhor Yeshua, do Senhor Jesus? A alma, né, ou a vida, foi para o Hades, né? Isto é, para a morada dos mortos. Ok? Conforme está Atos 2:27, Salmos 16:10. Não deixarás minha alma no Hades, né, na morada dos mortos, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Ou seja, como por ele ser santo, divino, perfeito, impecável, ele não pôde permanecer na morada dos mortos, ou seja, não pôde permanecer morto. Por quê? Porque ele é perfeito, ou seja, a morte não pôde retê-lo. Por isso, o Eterno Pai, através de seu Espírito Santo, o ressuscitou. Então, é claro, tá bem claro aqui, ó. Então, alma e espírito são coisas totalmente, não vou dizer totalmente diferentes, tá relacionado, mas são coisas distintas, ok? Então, você vê aqui o trâmite do que aconteceu com o Senhor Jesus, Senhor Yeshua, ao morrer, ok? Exceto, é claro, se esses filósofos da cristandade inventarem uma explicação ou uma distorção diferente, né, para justificar a sua doutrina, não é? Que, sei lá, enfim, ele esteve simultâneo em 3 lugares e que a morte dele não foi a morte, mas passar para outra forma de vida, ele ressuscitou e voltou para a forma de vida anterior, enfim. Ou seja, não dá para explicar Deus, né, como a explicação clichê deles. Mas enfim, tá bem claro, entendeu? Tá bem claro. O corpo dele teve um sepulcro. O espírito voltou para Deus, ok? Para o Pai, né? O espírito voltou para o Pai. E a alma foi para o Hades, a morada dos mortos, entendeu? E ressuscitou o terceiro dia, né? E vive, né? Depois subiu aos céus, está sentado à direita do Senhor Yahweh, e vive e reina para todo sempre, né? O Pai lhe deu todo o poder no céu e da terra, e o exaltou sobremaneira sobre, né, todo o nome, e ele reina, ok? Essa é a questão. Então acho que está bem claro aqui, está bem claro na Bíblia, tá bem claro. Então a gente tem que ter em mente o seguinte, gente, tem que ter em mente o seguinte: o homem, o ser humano, não é imortal de forma alguma. A morte não é a passagem para outra vida, a morte é a morte. Ponto. Essa história de imortalidade da alma é coisa do Satanás. Então morreu lá o cristão ou o discípulo. Uma pessoa do indivíduo povo de Deus morreu. O corpo dele vai para a sepultura no cemitério, beleza. E ele foi para o céu. Pô, mas como que ele foi para o céu? Você é louco? Ele foi para o céu em espírito. O espírito, a alma dele saiu voando para o céu, porque o espírito, a alma é imortal, não morre, foi para o céu. Você é louco? Entendeu? Eles pregam isso, cara. Os caras, a voz da serpente ecoa. Os caras pregam coisa do Satanás dentro da igreja. Entendeu? Incrível isso. Morreu, meu amigo. A morte é a morte, conforme o Eterno disse ao homem: certamente morrerás. Se pecar, se desobedecer, vai morrer. Ok? Claro que então essa é a grande questão. A morte é a morte mesmo. Não tem consciência, não tem alegria, não tem dor, não tem nada. É a morte mesmo. Acabou. Só que todos hão de ressuscitar. Então cabe a você escolher. Você quer aceitar o Filho de Deus como Salvador? Então você vai ressuscitar para uma vida eterna. Perfeito. Mas só depois que ressuscitar. Seu corpo vai ressuscitar, sim. O seu corpo vai ressuscitar. Mas o pó da terra já consumiu meu corpo todo. Não interessa. Para o Eterno isso é um detalhe. Ok? Então, vai ressuscitar seu corpo. Será revestido você vai receber um novo corpo, né? A gente chama de corpo espiritual, 1 Coríntios 15. Incorruptível. Okay? Não será como o nosso carnal que a gente tem agora. Será incorruptível. Não será como nós pecaminosos agora. Mas enfim, você vai ressuscitar, meu. Depois que ressuscitar e passar pelo julgamento, aí sim, você pode ser arrebatado ao céu. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. 1 Coríntios 15, eu recomendo a leitura
com muita calma e atenção. Ou, se você não aceitar a solução que o Eterno deu, você vai ressuscitar também. Vai ser julgado e vai, no caso, para castigo e destruição no lago de fogo. Esse sim é o inferno. Mas só depois que ressuscitar e ser julgado. Pelo amor de Deus, vocês não vão querer me dizer que morreu, o corpo vai para a sepultura, mas aí sai o fantasma que vai para o inferno queimar eternamente. Pô, mas o cara nem foi julgado. Quer dizer que ele vai ressuscitar depois para ser julgado, para voltar para o inferno de novo, para queimar de novo. Tem que ser uma confusão. A doutrina dos caras é um lixo, velho. É tipo assim, um lixo. Um verdadeiro lixo do diabo mesmo. Então, gente, isso aí, cara. A morte é a morte, a solução é a ressurreição. Tal qual Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach ressuscitou. Vê que o projeto de Deus do Eterno é perfeito, né? Ele mandou o seu único filho para morrer por nós, para expiação dos nossos pecados. Okay? Só existe perdão dos pecados com sangue. Então ele mandou o próprio filho dele para morrer uma vez só, não, óbvio, para fazer um sacrifício, um único sacrifício, para perdoar todo mundo. Quem foi antes ou quem foi depois disso, enfim, para nos perdoar. Ele é que fez o trabalho, porque ele é perfeito, a gente é pecador. Então, cabe a gente só aceitar. Só que ao mesmo tempo, como o Senhor Yeshua foi e é perfeito, a morte não pôde retê-lo. Ou seja, a morte não pôde retê-lo. É perfeito, então ressuscitou. Okay? E vive e reina para sempre. Okay? Então você vê que é tudo perfeito. Então, Cristo as primícias, o primeiro a ressuscitar. E os que são de Cristo vão ressuscitar também, do sono da morte. Quando? Na sua vinda. Okay? Na sua vinda que vai ter ressurreição. 1 Tessalonicenses 4, 3, 18, Apocalipse 20, 4 e 5. Okay? 1 Coríntios 15 também. Recomendo uma leitura sobre isso daí. Ok? Então, a solução é a ressurreição, amigo. Tal qual Jesus Cristo e Yeshua HaMashiach ressuscitou. O trâmite é o mesmo. Depois que você ressuscitar, aí sim, aí que tem o arrebatamento. Okay? Para a morada celestial, a Nova Jerusalém, no período chamado milênio. Eu recomendo Apocalipse 19 e 20, a leitura com muita calma também. Eu recomendo essas leituras aí, ok? Aí sim, mas tem que ressuscitar. Se não ressuscitar, não vai a lugar algum, ok? Então, o último tópico aqui que eu vou fazer é o seguinte, se chama, aqui que eu escrevi, somente Deus é imortal. Por isso que ele é eterno. Okay? Não tem início, não tem fim. Okay? Não tem início, não tem fim de dias. Ele é a existência em si próprio. Então o Pai eterno, o Senhor Yahweh, é a existência em si próprio. Okay? Então ele pode morrer? Não. Por quê? Porque ele é existência em si próprio. Então a existência em si próprio não pode morrer. Entendeu? Então é imortal. Então aqui, deixa eu só ver aqui para vocês a leitura. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 16. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo porque você tem em mente o seguinte, a solução para o homem que morre mesmo, ele morre, ele não passa para outra vida, ele morre mesmo. A solução é a ressurreição. O homem não é imortal de forma alguma. Então achar que o espírito do homem é imortal, ou a alma do homem é imortal, não morre. Então você está me dizendo que o homem é imortal de alguma forma. E isso é antibíblico. Entendeu? Isso é antes de ser coisa de Satanás. Ok? Então, vamos ver. 1 Timóteo, o nome desse tópico é somente Deus é imortal. No caso aqui, somente o Pai, Yahweh, é imortal. No caso aqui, 1 Timóteo 6,16. Diz assim, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele sejam dada honra e poder para todos sempre. Amém. Quem disse isso foi o apóstolo Paulo. 1 Timóteo 6,
verso 16, vou repetir. O único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele sejam honra e poder para todos sempre. Ele está se referindo ao Pai Eterno, Senhor Yahweh. Ok? Então, ó, o único que é imortal. Por quê? Porque ele é existência em si próprio. Se você só falta você me dizer que a existência em si próprio pode morrer. Claro que não. Entendeu? Não tem início nem fim de dias. É imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. É claro, o único que o viu e o pode ver e está em unidade perfeita com ele e na sua constante presença e que está sentado à sua direita é o seu Filho, Jesus Cristo Yeshua HaMashiach, que estava com ele desde o princípio, antes da criação do universo, okay? Que nasceu dele, okay? E que está no seio dele, que é amado por ele desde antes da criação do universo, ok? E que está nesse momento à direita dele, ok? Então, que é o Senhor, é Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. E a direita do Pai sempre esteve em unidade na presença do Pai. E é claro, vendo o Pai, e expressa a imagem do Pai, né? Você expressa a imagem da glória, expressa a imagem do Deus invisível, ok? Mas enfim, o que ele está dizendo aqui, ó, que o eterno Pai habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. Então nenhum humano viu ao Pai, viu literalmente ao Eterno, ok? Aqueles que foram felizados, né? É claro que viveram há 2000 anos atrás, né? Como por exemplo os apóstolos e discípulos, tal qual o Senhor Yeshua disse, o Senhor Jesus disse, quem viu a mim viu o Pai. Por quê? Por conta das obras, por conta das qualidades, por conta da perfeição, por conta da presença do Santo Espírito. Porque o Senhor Yeshua Jesus expressa a imagem do Deus invisível, ok? Ou quem pôde ter. Agora, se alguém disser que viu literalmente o Pai, não. Isso aí não existe. Ninguém jamais viu. É o que o apóstolo Paulo nem pode ver. Por quê? Porque ele habita em luz inacessível. Okay? É o que está dizendo aqui. Primeiro, então, alguns dizem até alguns absurdos, né? Dizem que Melquisedeque era Deus, né? Deus, sei lá, de alguma forma se manifestou, se fez Melquisedeque e jantou com Abraão. Não, de maneira nenhuma. Melquisedeque era um rei, inclusive, né? E era um ser humano, um sacerdote do Altíssimo. Nunca, de maneira nenhuma, o Altíssimo em pessoa. Isso é heresia. Muitos dentro do judaísmo dizem isso, é heresia. O que o apóstolo Paulo disse? Ó, ninguém viu nem pode ver. Ok? Então, porque habita em luz inacessível. O único que é imortal. Ele é existência em si próprio. Ele é o único que é imortal. Consequentemente, o homem não é imortal de forma alguma. Ok? Então, sem contar que essa passagem acima é mais um espinho para a doutrina da Trindade, né? Mais um problema teológico insuperável, né? Então, o Eterno não pode morrer, pois ele é a imortalidade em si própria, a existência em si própria. É impossível que o Eterno Pai morra ou tenha morrido em algum momento, entendeu? Então, é mais um espinho para a doutrina da Trindade. Como é que vocês me conciliam isso daí? Okay? Não tem como conciliar. Deus não pode morrer de forma alguma. Porque é impossível. Por quê? Porque ele é a existência em si próprio. Então, é uma coisa impossível. Então o homem, antes de pecar, era imortal porque tinha acesso à árvore da vida. Então, logo pecou, Deus lhe tirou esse acesso para que não pecasse e vivesse. Isso aí está narrado em Gênesis, capítulo 3, 23, 24. Ou seja, o homem, antes de pecar, antes de desobedecer, ele não morria. Por quê? Ele tinha imortalidade de si próprio? Não, porque ele tinha acesso à árvore da vida. Ó. O Senhor Deus, pois, lançou fora do jardim do Éden. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem,
pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Ou seja, lançou o homem fora do jardim do Éden e guardou o caminho da árvore da vida. Sem o acesso à árvore da vida, o homem morre. Morre, fica doente, porque é pecaminoso, envelhece, etc. e tal. O detalhe é que, então, como vai funcionar quando da ressurreição? Você vai me perguntar, você falou da ressurreição, né? Então, após a ressurreição, a gente vai morrer de novo, vai poder morrer? Ou como que vai ser? Não, porque o homem não terá inclinação para o mal, ok? Vai ser revestido da incorruptibilidade, ok? Sendo que no livro do Apocalipse está dizendo que quando da ressurreição dos justos, eles terão acesso à árvore da vida, no caso na Nova Jerusalém, cidade celestial, e depois no novo céu e na nova terra. Apocalipse 20, 21 e 22 eu recomendo a leitura. Diz assim, no caso eu vou ler Apocalipse 22, versos 2, 14 e 19, ok? Diz assim, falando da Nova Jerusalém, que é a morada celestial, né? Após a ressurreição e arrebatamento. Diz assim, no meio da sua praça e de outro lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte do livro da vida e da cidade santa, das coisas que estão escritas nesse livro. Pois é, conforme você pode ver, na Nova Jerusalém, haverá o acesso à árvore da vida. Consequentemente, o homem não vai morrer. Aqueles, é claro, que forem alcançarem dignos, de tal honra, por conta da graça, do favor de Deus. Então ele preparou isso para o seu povo, ok? E os ímpios também vão ressuscitar e vão ser julgados também, mas os ímpios não podem ter a vida eterna, de maneira nenhuma. Os ímpios não podem ter a vida eterna, nem mesmo a vida eterna de castigo, ressuscitar para um castigo eterno. Não, os ímpios não podem viver eternamente, conforme 1 João 3, verso 5, que diz assim, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Bem, homicidas, os iníquos vão ser julgados e vão para o lago de fogo, para o inferno. Lá é castigo, pagar por tudo, culminante na destruição. Okay? Mas a Bíblia diz que é um castigo eterno. Pois é, a gente vai ver essa passagem também, um erro de tradução, mas o castigo é eterno nas consequências. Okay? Destruição, ou seja, castigo, destruição para sempre, é a segunda morte, okay? Eterna nas consequências, tal qual foi eterna a destruição no fogo de Sodoma e Gomorra, ou seja, não tem volta. Okay? Então eu vou estar encerrando. Esse foi o segundo episódio. Então cuidado, gente, com essa doutrina aí de mortalidade da alma, de fantasma, espírito voador, ou a alma voadora. Não. Inclusive é até bom você mencionar, mas e os espíritos aí? Você falou que o espiritismo é coisa de Satanás. Não, realmente, o espiritismo, que a imortalidade da alma, essa doutrina é espiritismo do Satanás. E que está dentro, infelizmente, do cristianismo, do judaísmo, infelizmente. Ok? Mas e o espiritismo de coisa das coisas aí que mexem com o espiritismo, que os espíritos que ensinam ele? Pois é, esses espíritos que ensinam eles, e quais eles dizem que falam com os espíritos, na verdade, não são espíritos de homens, ok? Não tem nada a ver. Esses espíritos são seres pessoais, são demônios, ok? Da equipe do diabo,
Viu como o diabo é astuto. Se você acreditar nesse espiritismo, na imortalidade da alma, você, por exemplo, vou com meu parente morreu, eu estou muito triste, eu vou numa sessão espírita para lá invocar meu parente que eu vou falar com ele. Não, você não vai falar nunca com o seu parente, amigo. Se ele está morto, ele não pode fazer nada. O que vai acontecer é que um demônio, okay, vai se fazer passar pelo seu parente, okay, e vai te enganar. Essa é a técnica do Satanás, é o espiritismo, ok? Seu parente morreu, querido, se você, não sei se você crê no eterno e se você crê no Filho do Eterno Jesus Cristo, ok? É a ressurreição, ok? É o único jeito que tem para a morte, ok? Então tem que ter esperança nisso, ok? Então, vou estar encerrando aqui. Esse foi o episódio, esse foi o quadro Babilônia Grande, esse foi o episódio, esse foi a jornada, né? A Barreira. Esse foi o episódio 2, A Voz da Serpente Ecoa, parte 2. Mas aí já vem, a parte 3 já está chegando.